Olá, amigos karatecas. Se você está procurando um kimono de altíssima qualidade, comparável aos melhores kimonos do Japão, Tokaido, Hirota e Shureido, aqui está uma ótima opção. Kimonos Kenshusei. Qualidade japonesa. Use nosso cupom Santana com letra maiúsculas e 2 N's na descrição abaixo. Obrigado. Bom dia, amigos karatecas. Hoje vamos continuar nossa live de segunda-feira. Eu pedi desculpas, na segunda-feira eu tive que terminar a live um pouco mais rápido aí, que na hora que eu estava gravando a live aqui acabou chegando gente aqui, eu tive que atender, tá? Então hoje a gente vai falar uma segunda parte sobre o treinamento dos instrutores da JK aqui no Brasil. Não deu tempo de falar tudo, né? E vou esclarecer alguns pontos aqui hoje, tá bom? Eu vou falar também, como eu tinha prometido na live anterior, sobre o uso de protetores no karatê, né? Caneleira, protetor de mão, protetor de boca. Vou dar a minha opinião, que mais uma vez eu gostaria de reiterar aqui que é a minha opinião, tá bom, pessoal? A minha palavra não é a última palavra. Estamos abertos a debate, mas é a opinião e eu vou dizer por que eu tenho essa opinião, tá bom? E no final eu vou mostrar um livro aqui super interessante, super raro também, interessante para dividir aí com a galera do karatê, tá bom? Bom, voltando a falar sobre o curso de formação de instrutor do Brasil, né? Esse curso, pessoal, aqui no Brasil só houve uma vez, tá bom? Onde houve um teste, né? Um exame para ser permitido a presença no curso. O karateca que era indicado pelo seu mestre e tal, teria que passar por uma prova de fogo na Academia Butokukan do professor Okuda. Na época a Academia Butokukan era ali na Rua Vergueiro, né? Então até o sensei Ricardo Delia já contou essa história num dos vídeos dele aí no YouTube. Ele conta como é que foi esse teste. E o meu mestre, o sensei Okuyama também, né, vivia contando pra gente como é que foi esse dia, né? Que foi um dia muito pesado, né? Atmosfera muito pesada no dojo. Então foi assim, né? Após a chegada do professor Okuda aqui no Brasil, para tentar colocar em ordem a Nihon Karate Kyokai no Brasil, que estava meio que dispersa assim, não existia uma liderança, né? Os mestres da Takudai naquela época que faziam a diretoria da Nihon Karate Kyokai aqui no Brasil, né? O Tanaka do Rio, o Sensei Uryu, quem mais? O Higashino de Brasília. E eles vieram da Takudai, e como eles foram alunos do Sensei Nakayama, eles acabavam de uma forma ou de outra representando a JKA, né? Apesar de nenhum desses ter saído da JKA, né? Eles foram diplomados pelo professor Nakayama através da faculdade de Takudai, tá? E aí o professor Okuda chegou aqui no Brasil em 1970, trazido pelo sensei Sagara, de São Paulo, que já tinha um dojo ali em São Paulo. E o professor Okuda, quando chegou no Brasil, começou a dar aula na academia do sensei Sagara. Pouco tempo depois eles tiveram um desentendimento aí, e o sensei abriu a academia Butokukan ali na Vergueiro. Foi a academia que formou muitos campeões de karatê aqui no estado de São Paulo. E aí o professor Okuda, naquela época, ele tinha recém-formado no curso de Kenshusei no Japão, né? Sensei Okuda terminou o curso dele em 1967, né? Aí ele veio para o Brasil em 70, e aqui no Brasil ele decidiu também oferecer um curso para formação de instrutor de elite de karatê aqui no Brasil, né? Ele percebeu que o nível de karatê aqui ainda estava muito baixo e que era necessário formar instrutores aqui, inclusive para ajudar a expansão da Nihon Karate Kyokai, hoje conhecida como JKA, em São Paulo e pelo Brasil todo, né? Começando por São Paulo, depois desenvolveu para o interior do estado de São Paulo e aí se fez a história, né? Então, o sensei Okuda formalizou esse treinamento com autorização do sensei Nakayama. Quer dizer, quem conseguisse se formar nesse curso seria diplomado e instrutor oficial da Nihon Karate Kyokai aqui pro Brasil, né? Então, pessoal,
Hoje outra coisa, pessoal, esse assunto é um assunto assim bem polêmico, né? Tem muita gente aí que tem muito ego, muito inflado aí, pode ficar chateado com o que eu vou falar aqui, mas o que eu vou falar aqui, eu fiz uma pesquisa bem grande antes de falar. Então o que eu estou falando aqui, eu não só falo como eu provo, eu posso mostrar para vocês, tá bom? Tem documentos aqui comigo, tá? Esse curso aqui no Brasil, pessoal, né, as pessoas que participaram do teste para entrar no curso, as pessoas que foram convidadas, foram essas pessoas aqui, ó. Sensei Enio Vesuli, Sensei Ricardo Delia, Sensei Antônio Gomes Martins, Sensei Pedro Izoki Shokuyama, que foi meu mestre aqui de Ribeirão Preto, Sensei Carlos Roberto Moura, o Sensei Kazu Nagamine, Sensei Robson Maciel e Sensei Mitsuji Nagayoshi. Então, esse teste para você ser aceito no curso de instrutores que o professor Okuda estava planejando, essas foram as pessoas que passaram pelo teste. Só para vocês terem uma ideia do rigor desse teste aqui na época, entre outras coisas, né? Outra coisa, pessoal, esses dias eu tive um testemunho do Sensei Nagamine dizendo para mim, aliás, o Sensei Okuyama já tinha falado, já tinha contado essa história, né? Quando eles chegaram para fazer o teste, ninguém sabia do que ia acontecer, né? Ninguém fazia nem ideia, né? Porque era uma novidade esse curso aqui, né? E alguns dessas pessoas aí já eram faixas pretas, né? Vieram de outros estilos de karatê. E algumas dessas pessoas aí eram faixa marrom. Nem todos dessa lista que eu coloquei eram faixa preta, tá? Então eles chegaram lá na parte da manhã sem saber do que esperava, né? Então o Sensei Nagamine me falou que a primeira coisa que foi pedido ali no curso era para fazer uma dissertação sobre um determinado tema, né? Porque no curso do Kensho-Sei no Japão era muito importante que o instrutor, ou o aprendiz a instrutor, teria que saber se comunicar com seus alunos, né? Saber escrever, né? Saber passar para o papel sobre determinada técnica. Então, lá no Kensho-Sei do Japão, todo final de semana, após os treinamentos, o Kensho-Sei era obrigado a escrever uma dissertação sobre determinado assunto, tá? Então esse curso começou com essa dissertação, né? Que o tema na dissertação foi falar sobre o espírito do karatê, tá? Eu lembro que o professor Okuyama eu tenho até essa matéria, o texto que ele escreveu, depois ele publicou numa revista de karatê, e era para falar sobre o espírito do karatê, né? E que eles achavam que o karatê oferecia para o espírito, né? E após essa dissertação, aí o Sensei Okuda mandou todo mundo se trocar e começar o teste físico a seguir, né? E nesse teste físico, pessoal, foi Gil Kumite, né? Então, era mais ou menos assim que funcionava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas, né? Enio, Ricardo, Gomes, Okuyama, Moura, Kazan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 pessoas. Então chamava o primeiro ia lá na frente. Esse primeiro fazia Gil Kumite com um por um dos seus colegas. Então, vou dar um exemplo. Sensei Ricardo Delia era o primeiro. Ele teria que lutar com Enio, depois teria que lutar com Gomes, depois teria que lutar com Okuyama, depois lutar com Carlos Roberto Moura, depois com Kazu Nagamine, depois com Robson Maciel, depois com Mitsuji. Depois que acabava essa sequência, ele vai sentar, tá? Aí vem o próximo, que ele já tinha lutado. Então vamos supor que o próximo seria Okuyama. Okuyama teria que lutar com Enio, com Ricardo, etc, etc. Todos, tá? Nessa mesma sequência. Então todo mundo tinha que lutar com todo mundo ali várias vezes, tá? Então, o Sensei Kazu Nagamine, inclusive, obrigado Sensei Kazu, tá presente aí, eu vou te convidar para entrar e para o senhor falar sobre isso daí. Até melhor se eu falar já agora, tá? Eu vou convidar o senhor aqui para entrar, o senhor dizer como é que era esse tipo de treinamento aí, tá bom? O pessoal entender melhor. Vou fazer uma solicitação. Se puder me responder aí, entrar ao vivo aí, isso é legal, porque aí o pessoal vai ter o depoimento.
Sensei Kazu, bom dia. Bom dia. Oi, Satisfação aí. Te ouvir, a satisfação é minha e eu estou muito feliz de te ver aí bem de saúde, viu? Muito bom. Você tá mais forte que estava antes. Tá bom? Ô, Sensei Kazu, eu estou começando hoje a live, a segunda parte da live sobre o treinamento dos instrutores aqui no Brasil, né? E como a gente tem falado por telefone esses dias aí, você tinha me passado aquela documentação com o nome das pessoas e tal, eu tomei a liberdade aqui de colocar isso aqui, porque além de ser uma prova em conteste de quem participou desse treinamento, ou pelo menos quem participou desse primeiro dia aí do teste aí, que são os Kenshusei que realmente foram aceitos para fazer o curso, aí o senhor poderia falar melhor aí sobre como é que foi isso daí. Inclusive, o tema eu acho que o tema que você tinha me falado ontem era Kuraidori, né? Parece, né? Isso. É o conceito de que o espírito se sobrepõe à técnica. Né? Em que momentos que acontece isso? Então, era um tema para ser desenvolvido num período de 40 minutos, 1 hora, e a partir dali, então, quer dizer, a gente depois é que foi entendendo melhor que era a demonstração disso na prática. Né? Quer dizer, porque esse sistema de luta, de treino, de avaliação, quer dizer, chega um momento que você não tem bom. Né? Não tem, por mais treinado que você esteja, fisicamente falando, tem um momento que esgotam-se as tuas reservas e tal. Então, aí que começa a se verificar essa assertiva, né, de que o espírito se sobrepõe à técnica mesmo, porque num determinado sentido, a única coisa que te segura ali é uma decisão de vontade, da tua vontade mesmo, teu espírito, vamos dizer assim, né? Eu entendi, mas aí nesse ponto importante, nesse ponto que você estava escrevendo sobre essa tese, vocês não faziam nem ideia do que estava por vir em seguida, né, Sensei? Não. Ou seja, a gente imaginava. Ou seja, ele já deu o tema para vocês depois sentirem na prática do que se tratava. Ali ninguém tinha pensado em qualquer coisa assim, porque a gente já imaginava alguma coisa, isso depois até depois de anos que a gente conversando, nós revisamos algumas percepções. Uma delas, assim, que eu lembro bem, foi que a gente subiu aquela escada, que você conhece bem, aquela escadaria, e chegando lá em cima, a porta estava aberta, entramos todos. O último a entrar foi o Sensei Okudo, que ele trancou a porta. Eu lembro muito bem assim, que ele trancou a porta e pôs a chave numa caixinha ali, naquela escrivaninha que ficava de frente para a porta. Aí ele falou, quem quiser sair, é só abrir a porta, pegar a chave, abrir a porta e não volta mais. Pressão total. Eu falei, tem coisa nisso aí, mas só que a gente foi perceber depois, porque você estava na hora, estava todo mundo preocupado, né, com o que iria ocorrer. Né? E no decorrer do exame, quer dizer, o que se almejava depois observar era o comportamento, vamos dizer, bilateral de cada um. Quer dizer, porque num determinado momento você estaria em franca desvantagem com relação a qualquer um. E num outro momento você poderia estar em franca vantagem sobre o outro. Né? Então, como foi o seu comportamento, como seria o teu comportamento em cada um desses extremos. Né? Assim, fantástico. Né? Fantástico. Ou seja, você estaria sendo testado no auge e quando você estava lá embaixo também, ao mesmo tempo. De qualquer maneira, você estava sendo testado igualmente, né? E como você se relacionaria com essa situação, não só consigo próprio, mas também com relação ao teu colega de treino, né? Que não era teu adversário, não era teu inimigo, nada, mas sim teu colega de treino. Você tinha que trabalhar duro com ele, mas ao mesmo tempo ajudando, ao mesmo tempo solitário, né? Porque era uma coisa muito pessoal, né? Não tem jeito, era você que mesmo, né? Exatamente, era bem assim. E tem muita gente, né, Sensei? Tem muita gente que não entende o espírito desse curso de instrutores. Inclusive, muita gente nem faz porque não entenderia, né? Porque teve caso aqui no Brasil de gente que foi lá, que viu que era assim, acabou desistindo de fazer, né? Porque
talvez eu não entendeu o espírito da coisa, eu não queria passar por esse tipo de situação com drogas, né? Até respeito bastante a pessoa até não querer participar em decorrência de querer defender a integridade física de um colega. Dá para entender isso. Mas isso aí era para testar mesmo o espírito de cada um mesmo, né, Sensei? Exatamente, porque eu acho que ao longo do tempo, a ideia, até quando o Sensei Nakayama veio aqui, ele faz uma fala muito interessante, que ele diz que um dos objetivos principais desse curso era que as pessoas aprendessem a treinar sozinho, ou seja, não depender de, se tiver, eu entendi assim, se você tiver aluno, você treina, se você não tiver aluno, você treina também, se você tiver um companheiro de treino, você treina, se não tiver, você treina também. Né? Entendi. Não é um isolamento, mas é você se bastar nesse sentido, porque o compromisso que você tem é com o karatê. Né? Então, isso aqui tem que ser levado sempre em frente. Né? E, por outro lado, o desenvolvimento do senso de companheirismo, né, que foi instigado ali, só ao longo dos anos que nós fomos percebendo isso, porque mesmo sem ter contato com as pessoas no dia a dia, né, houve e até hoje, com aqueles que estão entre nós todos, uma certa cumplicidade quase, entendeu? De amizade ou de qualquer coisa assim. Respeito, não que você não precisa ser amigo da pessoa, um amigo íntimo e tudo, mas você tem um respeito, existe um respeito mútuo com relação a isso, porque ali as pessoas sabem que cada um passou ali, alguns mais, outros menos, de acordo com que cada um, a perspectiva de vida de cada um. Entendi. Muito bom, muito interessante mesmo, né? E é assim, pouca gente no Brasil sabe dessa história, né, Sensei? A gente está contando aqui, pouca gente sabe dessa história, e às vezes quando eu comentava com muita gente, inclusive alguns campeões de karatê, o pessoal não faz ideia de como é que era, né? Às vezes o pessoal fala do karatê, hoje a gente vê assim, o karatê tão em descrédito por causa do que se tornou o karatê hoje em dia, e quando a gente fala que antigamente o treino era assim, inclusive que o professor Okuda depois, durante toda a trajetória dele na Avenida Vergueiro, na Rua Vergueiro lá, ele continuou mantendo esse nível de treinamento num treino normal mesmo. Na academia do Sensei, o treino normal era nesse tipo de ritmo aí o tempo todo. Porque, inclusive, ele treinava junto, né, com a gente na época lá, né? E assim, falando isso, muita gente não acredita, porque muitos da maioria dos professores do Brasil aí nem treinavam junto com os alunos, né? Então as pessoas não fazem ideia de como é que era passar por esse tipo de treinamento, né? Porque tem muita gente que usa a régua da competição, né, Sensei? Tem muita gente que só valoriza a pessoa, se a pessoa teve título, se não teve título. Mas não imagina as pessoas que passaram por um treinamento dele durante muitos anos, assim, né? Que era muito, vou dizer assim, era uma coisa bem mais interessante para o espírito do que ganhar troféu, medalha, tudo, né? Sim. A gente sabe que também para ganhar troféu e medalha a pessoa sofre bastante, mas também tem na equação entre o talento da pessoa, né? O campeão geralmente já tem um talento, né? Além disso, além do treino, ele tem um talento, né? E não tem todo mundo que tinha esse talento naquela época, porque inclusive era só absoluto, né? O campeonato naquela época não tinha divisão de peso ainda, né? Não tinha nada de divisão de peso. O que começou a existir foi uma divisão de estrutura. Quer dizer, então, essas pessoas que faziam parte desse grupo e algumas outras que treinavam junto faziam parte de um evento, um campeonato, tudo separado dos outros também. Era o que... E, literalmente, por outro lado, a sensação que a gente tinha é que a gente era caçado, assim, porque todo mundo queria lutar e enfiar a mão em algum de nós. Né? Então, a gente tinha que acabar ficando mais esperto, porque... Ô, Sensei, você podia compartilhar com a gente como é que foi esse sistema de luta, como é que foi esse dia aí, de um lutar com o outro. Eu dei um início aí, falei mais ou menos pro pessoal como é que era. Um lutava com todo mundo e depois repetia, até acabar todos da fila, né? Porque foi bem como foi explicado aí. Então entrava esse primeiro lutava com todos os outros. Né? Aí o último com quem ele tinha lutado ficava no lugar e aí ele já saía e entrava na fila de lutas alternadas também. Né? Então
Quer dizer, essa parte prática começou em torno das 10 horas da manhã e foi terminar às 18 horas da tarde, entre 5 e 6 horas da tarde, ininterruptamente. Entendeu? Isso aí não teve parada, foi tocando assim. E, basicamente, existe uma regra, não é, que assim, nunca foi falado, assim, porque para não ser confundido, né? Se você... A primeira era aquela, todo mundo está livre para ir embora, mas se sai, não volta mais. Né? E a outra é que se você desmaiou, também está fora. A impressão que a gente tinha era essa. Você não podia nem... Se fosse levar pancada, cansado e tal, mas não era para... você tinha que segurar. Né? De alguma forma, segurar isso. Né? Uhum. Então, isso também é lógico. Isso existia, pelo menos nos dias subsequentes, né? Consequentes, aliás. A gente não conseguia nem lavar o rosto, assim, porque, apesar de não ter levado nenhuma pancada muito direta, você pegar, por exemplo, um Delia, um Enio triscando, soco, mesmo que você esquivasse um pouquinho, aquilo raspando no queixo, você ficava com o rosto bem baleado durante alguns dias. Né? Então, mas não teve... Quer dizer, esse critério era um critério que a gente percebia que estava valendo ali. Quer dizer, pode desmaiar, mas desmaiou também está reprovado. Ô, Sensei, e me fala uma coisa, o Sensei Okuda, na hora que vocês foram lutar lá nesse teste aí, ele deu alguma regra no começo? Fala, pode fazer o que quiser, chuta onde quiser, qual tinha algum tipo de regramento? Diz o comitê, ele falou, agora aqui não é campeonato, não é demonstração, não é treino de dojo. Isso aqui agora é exame, é luta. Né? Muito legal. O professor Okuyama falava, o professor Okuyama vivia falando isso pra gente nos dias de aula aqui em Ribeirão, né? Ele falava, ele já falou lá, pode matar, não tem problema. Era outro tipo. Era uma outra época. E o Okuyama Sensei era e é, né? Um dos grandes exemplos, eu acho, desse tipo de formação, né? Que apesar dele ia com mais esporadicamente em São Paulo, né? Mas toda semana não só nunca faltou, mas nunca treinou abaixo de qualquer um dali, sempre acima, inclusive, acima da média, o treino que ele fazia em termos de volume, em termos o que ele entregava era uma qualidade assim de volume de treino muito acima daquilo que a gente sabia que era solicitado. Sensei, mas assim, isso tudo aí é recíproco, porque da mesma maneira que o senhor está mostrando esse respeito por ele sempre falou a mesma coisa do senhor, sempre falou a mesma coisa do Enio, a mesma coisa do Delia, do Gomes, assim, quer dizer, existia esse respeito entre vocês aí, mesmo porque vocês foram os primeiros instrutores formados pela Nihon Karate Kyokai aqui no Brasil, né? Isso aí era uma coisa que na época lá era uma novidade e não tinha precedente aqui no Brasil, né? Assim, inclusive, depois eu fiquei sabendo pelo professor Stan, ou mesmo por alguns outros mestres aí, que o Kenshusei do Brasil foi homologado pelo Japão, né? Ele tinha o mesmo valor que você tivesse feito lá, né? Isso é verdade, né, Sensei? E com relação a isso, até tem uma particularidade interessante que eu lembro que uma vez o Okuda Sensei comentou sobre isso, né, sobre essa homologação e tal, essa autorização que tinha recebido, mas ele dizia o seguinte, falou assim, o que nós vamos fazer aqui vai ser mais duro do que lá, né, porque exatamente por essa autorização, então nós temos que fazer, digo ele, né, falou, eu tenho que fazer jus a isso e vocês podem ter certeza que vocês vão penar mais do que lá, né. Porque tinha a responsabilidade dele conseguir cumprir a missão, né, Sensei? Exatamente. Ele falou, você tem que sair daqui mais forte do que que o pessoal que faz o curso regular lá também. Né? Exatamente para não ocorrer descrença. Né? É fantástico, hein? Essa história é de arrepiar, né? Eu não me canso de contar essa história aí e fico imaginando aí. Na época eu era moleque, criança, comecei a treinar mais ou menos nessa época, mas eu era criança ainda, né? E
eu só ouvi essas histórias através do professor Okuyama aqui, né? Aí depois que eu comecei a treinar com o professor Okuya em São Paulo também, a gente ouvia bastante isso lá em São Paulo, tá? E eu tava também, sensei, falando o seguinte também, eu queria colocar aqui também sobre muitas pessoas que treinaram também com o professor Okuda, que se tornaram grandes karatecas também, que acabavam de vez em quando treinando junto com vocês lá no treinamento de instrutores. As pessoas apareciam lá e faziam treinamento junto com vocês lá, serviam às vezes até de saco de pancada, né? Para vocês treinarem, né? Isso também aconteceu, né? Porque tem muito mal entendido aí de pessoas que dizem que fizeram curso e tal, no final acabaram não fazendo curso, mas estavam junto com vocês para ajudar o desenvolvimento de vocês mesmo, né? Não, é exatamente isso. Eu acho que isso, nesse tocante, eu acho que funcionava mais ou menos como funcionava também no Japão, né? Que o treino ele não é fechado, mas ele é restrito em alguns momentos, né? Quando existia alguma restrição, então era avisado já, ou então não se avisava ninguém, só o pessoal que estava lá dentro que sabia, né? Agora, quando não, ele era um treino de uma aula aberta, né? Era uma aula aberta. E o cara era convidado, mas já sabia onde ele estava entrando, né, sensei? Exatamente. Era aberto, mas não era aberto para sair, era aberto para entrar. Entendeu? Então fica aquela expressão que a porta da Nihon Karate Kyokai é larga na porta de entrada e é estreita a porta de saída, né? Exatamente. Sensei, ontem eu estava comentando com o senhor sobre... Eu li a biografia do sensei Kawazoi, Masao Kawazoi, né? E ele também fala que no teste dele para entrar no Kenshusei, no teste dele, ele falou que pegou para lutar, ele lutou com 4. Ele falou que era o Sensei Oishi primeiro, depois Sensei Abe, depois Sensei Ochi, e para terminar, para fechar o caixão, Sensei Yano. Você imagina? E ele fala lá exatamente a mesma coisa que você falou. Ele falou assim: não sabia se eu ia sobreviver, mas graças a Deus consegui sobreviver. E disse que o Nakayama Sensei falou para ele assim, antes dele fazer o teste: você sabe aonde você está entrando, né? Você sabe. Então não pode reclamar, né? Eles vão destruir você. Falaram para ele assim. Não tenha dúvida, aquele negócio assim, você não fica preocupado se alguma coisa vai dar errado, porque vai dar, entendeu? Às vezes a gente fica preocupado porque tem alternativa, né? Não sei se vai dar certo isso ou aquilo, não, fica tranquilo, pode relaxar, fica tranquilo, porque vai dar problema. Eu achei interessante uma frase que ele fala no livro, que ele fala que o Nakayama Sensei fala assim: isso é para saber do que você é feito. Se você é feito de aço ou não. Muito interessante. É bem assim mesmo. Isso aí essa filosofia japonesa aí é incrível, né? Muito bacana. Eu acho que também outra coisa importante que aconteceu é que isso não era num plano somente físico, quer dizer, o caminho da expressão corporal, do trabalho do treinamento físico era como para ser afinado como uma ferramenta. Essa é uma ferramenta que a gente tem para conseguir outros avanços, né? Então tem um dos integrantes da equipe, que era na época o capitão da equipe que a gente tinha eleito como tal. Ele tinha uma filha, ele tinha recém-nascido a filha dele, e nós tínhamos um encontro até com umas fotos que eu tinha feito. A gente tinha marcado de sair às 3 horas da manhã, né? Então, 3 horas da manhã, estava todo mundo lá na esquina, atrás do dojo, lá em frente à casa do Sensei Okuda, aguardando. E ele chegou lá 20 minutos, 30 minutos atrasado, porque coincidentemente a filha dele tinha passado mal à noite, teve cólica, qualquer coisa assim, teve que ter um atendimento médico, e ele justificou esse atraso desse jeito. E o que ele ouviu, todo mundo ouviu, né, falou assim: mas ninguém está perguntando por que você chegou atrasado. Se não interessa, você tinha o horário, você tinha que chegar nesse horário, né? Aí ele falou: não, porque minha filha, tudo para tua filha é mais importante que o curso que você está fazendo, né, que o cara tem, então fica cuidando dela e não vai treinar, não vem treinar. Isso aí foi uma coisa assim muito, logo no início, sabe? Foi uma coisa muito chocante num determinado sentido, mas foi educacional. Entendi. E aí você fala, né, a partir você já mostra o entendimento, já mostra a importância que se dá para isso, né? É uma coisa fora de série mesmo. Bom, Sensei,
tem mais nada para falar. Eu queria agradecer a tua presença aqui, na nossa live aqui. Se tiver mais alguma coisa para falar, alguma mensagem para deixar para o pessoal aqui. Eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer. Tem muitos alunos do senhor aqui na live. O Cabral, bom dia, Cabral. Você me cumprimentou aí, não deu comentário que o Sensei Kazu estava falando. O Sensei Jaime de Bebedouro está por aí também. Queria agradecer a presença de todo mundo aí, pessoal. E vocês podem mandar perguntas aí à vontade, aí, que se não der para responder durante a live, eu falo bastante, né? O Sensei Kazu sempre fala, você fala bastante. Passando informação para vocês, tiverem perguntas para fazer, vocês podem mandar para mim, que depois eu respondo para cada um de vocês aí. Tá bom? Queria lembrar também, Sensei Kazu, que esse mês vai sair a Shotokan Magazine, a entrevista que eu fiz com o Sensei Ricardo Carvalho, que foi seu colega de treinamento também, vocês chegaram a se conhecer. O Sensei Ricardo mora no Japão, para quem não sabe, há mais de 35 anos. E ele vive no Paraná. Quando ele está no Brasil, ele fica lá no Paraná. E ele me concedeu uma entrevista falando do início dele no Karatê, da história dele no Karatê no Japão. E a Shotokan Magazine vai publicar agora a revista, agora a partir do dia 15 de agosto, matéria de capa, né? Então quem está interessado em conhecer a história do Sensei Ricardo, que é muito interessante, ela é tão interessante, Sensei Kazu, que o editor da revista, ele dedicou a entrevista dele, mais de 10 páginas da revista, é inédito. Nunca aconteceu de algum outro instrutor receber tanto espaço dentro da revista dele. Ele adorou a entrevista do Sensei Ricardo, a humildade dele e tal, e a história de vida dele, né? Isso é tão real que depois de 30 e tanto, 40 anos, 50 anos militando dentro do Karatê, pouca gente conhece a história do Ricardo, que é uma história digna de ser conhecido e nos honra a todos, né? Então, nesse sentido, claro, eu queria agradecer aí principalmente o trabalho que você faz, né, na divulgação do Karatê e das visões muito adequadas e, às vezes, muito agudas do Karatê, que eu acho que são extremamente importantes, né, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista técnico e filosófico. Então, acho que todos nós somos agradecidos pelo que você faz, aí tem feito. Eu que queria te agradecer, porque o senhor sempre me apoiou, sempre ficou do meu lado, a vida toda, apesar de todos os precalços que aconteciam na minha história do Karatê, o senhor sempre esteve comigo, sempre me aconselhou, sempre bons conselhos, sempre teve um respeito enorme pela minha família, minha mulher, minha filha. Então, eu agradeço demais a sua amizade aí, viu, Sensei Kazu? Tenho muito apreço pela sua amizade. Espero que a nossa amizade dure por muito tempo ainda. Nossa. Tá bom, Sensei? Então tá, Sensei. Nossa. Muito obrigado pela sua presença aí, tá? Aí eu agora não sei como é que faz se o senhor tem que apertar algum botãozinho aí para sair ou se sou eu. Agora eu já não sei. Eu acho que é daí mesmo que tem que sair o controle. Deixa eu ver aqui. Aí você continua aí. Tá bom, Sensei. Nossa. Obrigado. Os. Eu que agradeço. Aí, pessoal, tá vendo, pessoal? Vocês tiveram aí um testemunho aí, Sensei Kazu, né? Que foi um dos participantes aí desse teste duro aí, do primeiro Kenshusei do Brasil, né? Tá bom? Muito bacana. Obrigado, Sensei Kazu, pela presença aí, viu? Seu depoimento vale ouro aqui. Pessoal, eu queria mostrar aqui hoje esse livro aqui, ó. O autor do livro, Horst Handel, tá? O Sensei Handel, ok? Ele é alemão. Deixa eu ver se tem alguma foto dele aqui. Tem uma foto dele aqui, ó. Tá? Ele é alemão e ele foi um dos primeiros Kenshusei não japoneses da JKA, né? Na primeira live de segunda-feira, ou terça-feira, agora não lembro, a gente falou sobre alguns gaijin que formaram no curso especial de instrutor do Japão, né? O Sensei Handel, ele esteve no curso juntamente com o Sensei Nigel Jackson, né? O Handel, inclusive, esteve antes um pouquinho. Ele é senpai no curso do Sensei Jackson, tá? E foi um grande mestre de Karatê da Alemanha. O Sensei Adalto Mioto pode falar alguma coisa sobre isso, porque o Sensei Adalto treinou com ele na Alemanha, tá?
Uma outra oportunidade aí, a gente vai tentar fazer uma live com o Sensei Adalto aí para ver se ele conversa com a gente um pouquinho como é que eram os treinamentos lá. Infelizmente o Sensei Handel faleceu muito jovem, né? Abruptamente ele faleceu. E hoje a JK da Alemanha está nas boas mãos do Sensei Oti. Na época o Sensei Oti dividia com o Handel a JK da Alemanha. Esse livro é muito bacana, que conta toda a trajetória dele lá no Japão, no treinamento de Ken Shusei, tá bom? Esse livro aqui eu mandei traduzir porque ele está em alemão, tá? E eu tenho esse livro aqui traduzido. E muito bacana, muito interessante a história dele, tá bom? Bom, pessoal, agora a segunda parte da live que eu tinha falado para vocês que eu ia falar semana passada é sobre a minha opinião pessoal sobre o uso de protetores no treinamento de karatê, né? Então, assim, não quero ofender ninguém, tá? Isso que eu estou falando aqui é uma opinião pessoal minha, é opinião minha, tá? Ninguém é obrigado a concordar comigo, mas eu vou dar a minha opinião, tá? O Sensei Nakayama, uma vez, foi perguntado numa entrevista grande, que depois acabou virando um livro, o que ele achava do Karatê Full Contact, tá bom? E como um bom embaixador do Karatê que ele sempre foi, a resposta dele foi assim. Ele falou assim, o Full Contact, ele tem um lugar especial no mundo do Karatê, mas está muito longe de ser Karatê Do. Tá? Então acho que com isso ele concluiu a resposta dele, né? Karatê Do é uma coisa, Karatê é outra coisa. Então até hoje nós vemos aí, você vai para os Estados Unidos, vai em Los Angeles, você passa a academia de artes marciais lá, pode ser coreana, pode ser chinês, pode ser tailandês. Lá na frente tem uma palavra escrito Karatê na frente da academia. Virou um nome comercial de lutas onde se usa o pé e as mãos para se golpear, né? Então virou um termo genérico de luta de pontapé, tá bom? Karatê Do é uma coisa bem diferente, né? Uma coisa bem exclusiva mesmo, né? O professor Funakoshi definiu muito bem Karatê Do, tá bom? Então é assim, no treino de Karatê Do, como existe a obrigatoriedade de controle físico sobre a movimentação, eu entendo que em alguns casos específicos, a gente estava falando agora sobre o curso de Ken Shusei, que ali o Karatê era para valer mesmo, podia acertar e tal, isso era um teste, pessoal. Um treinamento de Karatê não se baseia assim, tá? Evidentemente que karatecas de alto nível, né, eles podem até ter um certo aumento de contato no treinamento, mas também tem limitação. Você não pode chegar e usar um full contact, acertar onde quiser no treinamento normal, senão amanhã ninguém treina. E aliás, isso vale para todas as artes marciais, né, pessoal? Tá? Então, é muito importante no treinamento de Karatê Do você exercer o autocontrole, tá? Como isso acontece, como isso é exigido no treino de Karatê Do, então não se pode usar protetor no treino de Karatê, tá? Porque o protetor está ali para proteger a integridade física dos lutadores ali, quando existe um perigo muito grande de contusão, de ferimento grave no treinamento. É para isso que serve o protetor. Como o Karatê exige o autocontrole, então não seria necessário você usar caneleira, ou luva, ou esse tipo de coisa no treinamento, tá bom? Mais uma vez, eu gostaria de dizer que é uma opinião, pessoal. Eu sei que tem gente que usa protetor no treinamento de Karatê Do, né, dentro do seu dojo. Eu não tenho nada contra esse tipo de pessoa, não, tá? Cada um sabe o que faz. Mas eu vou falar uma coisa que o Sensei Stan sempre falava para mim na África do Sul. Aliás, o Sensei Stan foi outra pessoa também que ajudou muito no aconselhamento para mim de muitas dúvidas que eu tinha. O Sensei Stan falava para mim assim: se você tirar o perigo do karatê, ele deixa de ser karatê, tá bom? Então, quando você usa protetor, né, por exemplo, na canela ou na mão, o que seja, durante o treinamento de karatê, você deixa de treinar uma parte muito importante no processo do karatê, que é sentir dor às vezes. Então, por exemplo, que tipo de treinamento que a gente fazia para aprender a chutar maigeri direito? Lá atrás, nos anos 70. A sensei mandava botar uma cadeira e você fazer milhares de repetições de levantar o joelho por cima da cadeira. Tá?
Então a gente fazia isso. Por quê? Porque se você aprender a levantar o joelho alto antes de chutar uma igueria ou qualquer outro golpe de perna, você raramente vai machucar os dedos do seu pé. Agora, hoje em dia a gente vê muita gente quebrar dedo do pé, vai fazer um Jiu Ipon Comitê ou mesmo um Kihon Ipon, acaba acertando a canela do adversário, o adversário às vezes levanta o joelho para defender, aí acaba pegando o pé. Mas por que pegou o pé? Pegou o pé porque não levantou o joelho direito. Então eu estou dando só um exemplo, pessoal, de que a dor física ela faz parte do treinamento. Então, uma vez que você se protege todo, usa um protetor de canela, um protetor de mão, um protetor de peito, você não vai passar por esse processo. Ou seja, vai estar sempre faltando alguma coisa. Então, assim, no treinamento de Karatê do tradicional, né, como a gente conhece o treinamento de Kihon, Kata, Yakusoku Kumite, Gohon Kumite, Kihon Ippon, Jiu Ippon, né? A gente não sugere usar protetor não, tá? Nem protetor bucal a gente não sugere, porque a gente obriga o karateka a exercer o autocontrole. Evidentemente que vez ou outra pode acontecer um acidente, ok, mas faz parte do processo. Faz parte do processo. Qual o karateka que a gente conhece hoje, que é graduado hoje aqui no Brasil, que tem aí 40, 50 anos de treino, que nunca quebrou um pé, que nunca quebrou os dedos do pé, ou nunca quebrou a mão? A maioria passou por isso. Então, por esse motivo, é que eu não sou um adepto de usar protetor em treinamento e nem fomentar o uso nas minhas aulas, tá bom? Por outro lado, aqueles karatecas que estão indo para o lado do MMA, que procuram, através do karatê, migrar para o MMA, aí já é outra conversa. Aí realmente tem que usar o protetor, porque vai proteger no treinamento, porque é um treinamento que tem contato total. É um treinamento onde você tem que preparar o seu corpo, preparar as suas reações para uma luta praticamente real, onde vale chutar abaixo da linha da cintura. É muito importante, porque você vê, num treinamento de Jiu Kumite, por exemplo, dentro do dojo, né, geralmente não se pode chutar abaixo da linha da cintura, né, por motivos óbvios, né? Mas chutar abaixo da linha da cintura faz parte do karatê também, não faz? Então, durante o Jiu Kumite, a gente evita de chutar para não pegar golpe na parte baixa, não pegar golpe nas articulações, no joelho, tudo, a gente evita. Num treinamento de MMA, isso aí já vale, né? No treinamento, você chutar ali embaixo, você dar um pisão ali no joelho e tal. Então, aí é necessário o uso de equipamento. Então, eu não vejo problema algum em usar equipamento nessa hora, né? Inclusive, a gente sabe que o próprio Bruce Lee lá atrás, nos anos 60, ele era um adepto ao uso de protetor, porque o pensamento dele na época era treinar arte marcial para aprender a brigar na rua mesmo, né? Então, na hora daquela demonstração famosa dele, que aparece ele lutando com os alunos dele, você pode ver que ele está de capacete, ele está com protetor de canela, inclusive ele está com uma bota, né? Ele está usando um sapato ali na hora da luta. Então, aí sim, não tem problema nenhum, tá bom, pessoal? Então, essa é a minha opinião. Não fiquem bravos comigo, tá, pessoal? Eu entendo quem usa, inclusive quem fomenta o uso no treinamento de karatê tradicional, mas eu, na verdade, eu sou contra, né? Eu acho que o treino de karatê do tem que ser como o professor Funakoshi e o professor Nakayama deixaram, né, pessoal? Tá bom? Bom, pessoal, por hoje então é por aí, vamos ficar por aqui. Numa outra oportunidade eu vou continuar com as revisões dos livros. Se vocês tiverem sugestões de livros aí para fazer revisão, estou à disposição aqui, tá? E tamo junto aí, pessoal. Quem gostou da live, segue o canal aqui, tá? Do meu Instagram, @SantanaKaratê. E a gente tá de volta aí semana que vem, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Os